Doutora Rosana, que alegria! Tudo bem, querida? Tudo, e você agora deu um zoom na sua câmera, mas vamos. Espera aí, deixa eu só. Melhorou, né? Melhorou. Que bom ter você aqui com a gente. Prazer todo Muito bom. meu. Prazer todo meu estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu também escutei aí do batom, hein? Olha Ó, só, uma mulher tão linda. eu vou mostrar, Rosana, porque esse batom aqui, eu não tô ganhando nada para falar porque eles perguntaram, tá? Aham. Mas é da Kiko. Kiko Milani, que tem aqui em São Paulo, tem no Shopping Paulista. Aham. é, e é muito bom esse batom porque ele não sai. Então Ah, você isso é coloca tudo. aqui esse lado, depois desse lado. Pronto, gente, chega de jabá de batom. Kiko Milani, agora ele tem que me patrocinar, porque Eu esse acho. batom, esse batom, ele realmente é um sucesso. Todo mundo me pergunta desse batom. Mas, doutora, que bom ter você aqui. Eu quero te contar que um dia uma tia minha me mandou um vídeo seu que falava do poder da oração. Uhum. E esse vídeo eu repassei para absolutamente todo mundo. Você não imagina assim quantas pessoas receberam esse vídeo, porque eu fiquei muito maravilhada com uma neurocientista cheia de fé, uma mulher linda por dentro e por fora, porque depois eu comecei a te seguir, virei fã mesmo. Eu já vi muitas palestras suas na internet, falando de fé com a propriedade que você fala, falando do poder da oração com a propriedade que você fala. E aí, Deus é muito maravilhoso, Deus me presenteia com uma amiga nossa em comum que nos apresenta, que eu quero agradecer desde já, a Soraya Corona, que nos apresentou, e você prontamente atendeu esse convite aqui para o Resiliência Humana. É uma honra estar com você aqui. Muito obrigada. Honra minha. Eu sei que Deus tem um propósito para tudo, né? E principalmente quando Ele quer nos usar para alcançar pessoas, Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então, eu aqui estou muito feliz, honrada pelo convite, Paula, para estar nesse espaço tão importante que traz tanto significado para a vida das pessoas. Muito obrigada a eu e também um beijo para a Soraya, que é uma querida nossa, né? É verdade. Doutora, eu vou te chamar de Rosana, tudo bem? Por favor. Tá. Rosana, eu realmente tenho alguns assuntos na vida que mexem muito comigo e que eu tenho muito interesse. Fé é um deles, espiritualidade é um deles e neurociência é um deles. Eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente pensar na capacidade que a gente tem de usar o nosso cérebro. Eu queria começar te perguntando quanto que a gente usa do nosso cérebro e quanto que a gente poderia usar mais dele. Essa é uma pergunta muito interessante. Quando eu dou aulas, essa é uma das perguntas que surge, né? Na verdade, aquela ideia dos 10% é um mito. A gente não sabe de onde surgiu, talvez dos trabalhos de Watson de 1902, onde ele fala alguma coisa, se nós usássemos, né, todo o nosso cérebro, mas em nenhum lugar na literatura a gente acha quem falou 10%. Então a gente acha que foi um telefone sem fio. Na verdade, nós utilizamos todo o nosso cérebro quando nós estamos em alguma atividade, porque nós vemos isso por imagens do cérebro, né? As tomografias mostram que enquanto estamos aqui conversando, o nosso cérebro todo está sendo ativado. A grande questão é o quanto que nós temos a capacidade de utilizar toda a capacidade, não toda a capacidade dele, porque a gente não sabe quanto seria, mas a capacidade que nós temos de utilizá-lo, entende? Então, quando Entendi. a forma que nós pensamos sobre a vida, o nosso comportamento diante dessas crenças, o quanto que nós estamos dispostos a cuidar da nossa saúde, tanto física quanto emocional, tudo isso vai trazendo uma experiência diferente para o cérebro. Quando a gente vê, por exemplo, pacientes idosos com Alzheimer, que a partir de algumas manobras, né, de comportamentais, alguns desafios que ele recebe, nós podemos melhorar esse cérebro,
Então, nós sabemos que é possível sim fazermos muito mais pelas nossas capacidades. É a gente olhar que diferença faz uma criança desde pequenininha aprender idiomas. Vocês estão escutando os periquitos? Não, mas tá ótimo, porque tá super natural, tá muito bom. Eles estão É, cantando muito. muito. É a Lili e o Matheus, os periquitos da Angelina. Agora que eu estou ouvindo que está chegando aqui o som deles. Angelina é a sua É filha, a minha fofa. fofa de 5 anos de idade. Ela ontem disse assim: Mamãe, você está orgulhosa de mim hoje? Porque ela estava fazendo a tarefa dela de matemática e acertando tudo, né? Você está orgulhosa de mim hoje? Eu falei assim: Filha, eu sempre estou, mas eu estou orgulhosa de você. Ah, bom, porque eu estou tão orgulhosa de mim hoje. Ela Ai, é que uma máximo. figura, minha filha. Como é bom ter autoestima desde cedo, né, Ela Rosana? tem, ela tem. Eu queria cortar o cabelo dela esses tempos atrás, está muito comprido. Mamãe, não corta o meu cabelo. Eu falei assim, filha, por que não? Como a mamãe tem a capacidade de querer cortar esses cabelos maravilhosos que Deus me deu. É nesse nível aqui em casa. Que bom, que bom. Sim, mas Mas ela é olha, bem treinada. Mas você estava falando da sim. criança. Então, por exemplo, claro que faz diferença para o cérebro de uma criança aprender já outros idiomas, sem Uhum, dúvidas nenhuma. Aprender a tocar um instrumento, isso tudo é ganho para o nosso cérebro. uhum, Então, o que acontece muito é que nós desdenhamos a capacidade de termos um cérebro uhum, melhor. A hora que a uhum. gente vai dormir, o que nós comemos impacta o nosso cérebro, as nossas amizades, e o quanto que a gente acredita sim que existe alguém maior ou uma força maior, como cada um acredita, isso tudo impacta sobre o nosso cérebro. A gente olha isso, né, nos estudos. Quando nós olhamos, olha, eu vou emendando, você pode me interrompendo, porque senão eu não paro de falar. Mas é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, estudos indicam, e eu coloco isso no meu livro, eu dedico um capítulo para falar felizes os que creem, a partir de uma perspectiva neurocientífica, né, sobre o quanto que a fé, ela, O seu ela livro chama, o seu livro é a felicidade, a a, neurociência da felicidade. isso, a neurociência da felicidade. E é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, que o nosso cérebro, aquelas pessoas que têm uma religiosidade, eu vou só colocar essa definição aqui, porque quando a gente olha para os especialistas que estudam religiosidade e espiritualidade, eles dizem que para o nosso cérebro, a religiosidade tem uns estudos muito interessantes mostrando que a religiosidade é muito importante para o cérebro. E é um título que a gente não gosta muito de utilizar porque ele está Uhum. mesmo muito sucateado, né? Tá. Mas é muito interessante a ideia da religiosidade. É porque ela traz a ideia de que a religiosidade é você ter um corpo de crenças muito bem definidos que conduzem a sua vida. Não está ligado a uma igreja. A religiosidade, entende? Uhum. Claro que dentro das pertenças religiosas você tem regras muito claras para aquela pertença, entende? Mas a religiosidade tem a ver com regras muito claras que eu vou seguir, porque eu sei que tem algo muito além de mim que me rege, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, nós descobrimos que aqueles que têm uma religiosidade, eles têm um córtex pré-frontal mais espesso. E isso significa ganho Nossa. neuronal, ganho neuronal. Então a gente não sabe que se quem tem o córtex mais espesso é que procura mais a religiosidade, ou a religiosidade é que faz o córtex mais espesso. E quando a gente olha isso, faz muito bem, porque, claro, não vai nos livrar das nossas dificuldades, dos nossos desafios, até com a emoção, mas nos torna mais protegidos. E eu Uhum. orientei uma dissertação de mestrado e uma de doutorado nos Estados Unidos sobre superação de Uhum. migrantes. E é interessante que na lista dos 10 comportamentos ou características de quem não só se adapta, mas tem sucesso na adaptação, que é a superação, isso Uhum. acontece, uma das 10 características é a espiritualidade ou a religiosidade. Então, quando a gente Uhum. olha para as diferentes necessidades da vida,
a espiritualidade barra religiosidade é importante. Então, as neurociências olham isso. Até mesmo, voltando à sua pergunta inicial, a gente usa tudo, não usa tudo. Olha, se a gente quer aumentar aí a performance, melhorar a performance do nosso cérebro, sem dúvidas nenhuma, que acreditar em algo maior do que nós, que eu chamo de Deus, vai fazer muito bem para o nosso cérebro. Muito legal. Uma coisa que eu achei muito bacana, logo no início do seu livro, A Neurociência da Felicidade, foi o jeito que você falou da sua família, que você contou da sua família. Você vem de uma família que já trazia para você esses valores de fé, né? Sim. E a sua família, eu fiquei até muito emocionada quando você conta a história do seu pai, que perdeu as impressões digitais de tanto trabalhar, e aquela sensação que você teve, isso tudo me tocou profundamente. E a leveza dele, né, que você fala, Sim. como aquilo mexeu no teu coração, mas ao mesmo tempo ele lidou sempre com leveza, ele não pesou isso. E eu fiquei muito, assim, estimulada a falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Muita gente que está ouvindo a gente aqui tem criança, tem filhos ou tem sobrinhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E como é importante a gente falar as coisas para as crianças e desde cedo já trabalhar o cérebro dessa criança, que nem você está falando da sua filha, que já tem autoestima, porque com certeza ela é muito bem trabalhada por você. Essa formação desde criança é muito importante nos primeiros anos, o que essa criança ouve, como essa criança é criada. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sem dúvida, se a gente parte do aspecto biológico, neurológico, nós sabemos que quando nascemos o nosso cérebro ainda está em construção. E a experiência do dia a dia é fundamental para essa última conformação que o cérebro chegará na vida adulta. Então, aquilo que vivemos, porque a gente, por exemplo, fala da prevenção do abuso de drogas na adolescência. O cérebro está sendo esculpido. Então, qualquer perturbação nesse cérebro pode trazer consequências indeléveis. Uhum. Então, a experiência daquilo que se ouve, daquilo que se faz com uma criança, pode ter consequências para o resto da vida. A gente vê mesmo adultos hipertensos que têm a ver com histórias de violência, diabetes, até mesmo transtornos de personalidade. Por exemplo, tem um estudo norte-americano muito interessante mostrando que um grupo significativo de mulheres com transtorno de borderline é um transtorno de personalidade muito significativo, né? Que traz muito sofrimento para a pessoa, para quem está ao redor dela. E eles perceberam que, do grupo de mulheres que eles investigaram, a maioria havia sofrido violência na infância. Olha só, pode mudar a personalidade, que é o jeito de sermos. As histórias que escutamos sobre nós mesmos pode trazer um rumo para a nossa vida. Eu gosto muito do que Viktor Frankl fala, e Viktor Frankl, para mim, é um dos maiores autores, se não o maior, sobre superação. Para quem passou por 4 campos de concentração, vai para o campo de concentração no momento que a sua esposa está grávida, os seus pais também vão, mas cada um vai para um campo de concentração diferente. E a esposa não morre no campo de concentração. Ela morre assim que sai dele, porque ela não aguentou. E fisicamente ela não suportou, né? E é muito interessante, Viktor Frankl fala assim, olha, quando você encontra o sentido da vida, você é capaz de suportar qualquer sofrimento. Nossa, forte isso, hein? E lá na infância, tem muitas crianças que já perderam o sentido da vida. Que coisa. Porque para elas é dito que elas não são capazes. Ontem eu dei uma aula sobre, passei por esse assunto numa aula, e foi muito interessante porque, assim, quando nós olhamos, é, nós precisamos desenvolver nas crianças a autoeficácia. É Uhum. a autoeficácia. A autoeficácia é a crença que eu tenho sobre mim mesma, sobre mim mesmo. E a partir dessa autoeficácia, da forma que eu penso sobre mim, eu me torno gestor da minha vida. E Maravilha. a partir dessa crença, o que nós temos nos estudos também? Que
A partir do que uma criança, por exemplo, adolescentes, tem estudos com adolescentes com crianças. Quanto melhor for a crença sobre si mesmo, ele aumenta as chances de ir bem em provas, por exemplo, na escola, em ir bem no Enem. Uhum. Porque o que eu acredito sobre mim é tão importante quanto o quanto eu aprendi a matéria. Porque se eu não acreditar em mim, eu vou para aquele compromisso, para aquele desafio, não menos preparado, mas menos confiante. E isso vai impactar no resultado. Que interessante isso. E Uhum. agora uma pergunta. Aquela pessoa que sofreu, de repente, na infância, abusos, aquela pessoa que não teve esse cuidado, que não teve esse carinho, ela pode fazer coisas na vida, ela pode ter um caminho para mudar essa tal da neuroplasticidade que eu ouço e acho tão bacana essa coisa de neuroplasticidade. Muda isso, a gente consegue tirar essas crenças, a gente consegue mudar ao longo da vida, ao longo da nossa caminhada? Isso é bacana, né? Quando nós olhamos hoje para a epigenética, é isso que a gente vê. A epigenética significa aquilo que está ao redor, em cima, influenciando a nossa genética. E é muito interessante isso. Por quê? Porque aquilo que nós vivemos ao nosso redor pode influenciar a forma que os nossos genes vão se comportar. Não é que, por exemplo, se ele vai produzir uma proteína ou não, se ele vai estar ativo, se ele vai silenciar. Então, quando nós olhamos, por exemplo, é a obesidade, passa mais por questões epigenéticas. Então, como nós somos tratados, sim, a violência, o que comemos, o que não comemos. Então, é o que influencia a forma que os genes vão se comportar, tá? Quando nós olhamos para isso, nós vemos sim que uma criança lá na infância, ela pode ter sofrido impactos, mas que dependendo de como isto for trabalhado posteriormente, você pode reverter. Claro que você pode ficar com alguns sinais, dependendo de como foi trabalhado, dependendo do impacto que se recebeu, Uhum. mas o que nós vemos hoje é que essa epigenética, que essa forma que aquela pessoa está naquele momento, ela pode ser, aquele momento pode ser transformado. Aquilo que ela sofreu pode ser transformado com um novo olhar, ou uma nova possibilidade, uma terapia, acreditar porque você nasceu. Essa autoeficácia, ela pode ser desenvolvida na nossa vida adulta. Então, quando a pessoa encontrar o sentido da vida, ela pode começar a ter um novo olhar. É isso que a gente fala de histórias de superação. Quando nós Você olhamos. diria, e você diria que a fé também, neste momento, a fé da pessoa pode ajudá-la a sair deste lugar também. Olha, eu não digo isso baseado em estudos, assim, porque aqui eu não tenho, né, em mente resultados, dados científicos, mas o que a gente percebe pelas pesquisas é que a religiosidade, ela é uma peça, a fé, ela é uma peça fundamental para a superação. É isso que nós encontramos na maioria dos autores, por exemplo, que falam sobre superação. Quando nós olhamos, por exemplo, os estudos sobre drogas, nós sabemos que, por exemplo, a prevenção e também a recuperação do dependente químico passa pela fé. Então, nós Uhum. temos hoje, e eu sei porque eu estudei na Escola Paulista de Medicina, e lá nós temos o CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, e mesmo o CEBRID tem estudos muito interessantes mostrando que a recuperação que as pertenças religiosas alcançam com dependentes químicos a partir das suas abordagens espirituais se tornam hoje até mais eficientes do que o que nós temos de tratamentos convencionais baseados apenas na ciência. Então, quando nós olhamos isso, sabemos que é indispensável para a nossa saúde emocional e também física a fé. Estudos Uhum. indicam que a qualidade de vida, o quanto você cuida da sua saúde física, o quanto você está bem fisicamente, passa pelo que você acredita, mas um acreditar não é só de palavras, mas o quanto você coloca isso em prática também. Uhum. Eu gosto muito quando você fala do poder da oração. Também queria muito que você falasse isso, porque eu acho que tem a ver com essa coisa do cérebro. Eu falo assim,
vamos orar e vamos mudar a química disso, porque a física quântica, a oração chega, né? Você falou isso numa palestra, que a oração tem um poder muito grande, chega a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, milhares de quilômetros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito interessante. Tem um estudo da Universidade de São Francisco que é muito interessante. Eles foram a um hospital e ali com pacientes com um quadro muito parecido, foram divididos em dois grupos. Um grupo recebia a oração sem saber que estava recebendo oração e outro grupo não recebia orações. E foi muito interessante, porque no final daquele ciclo de orações, o grupo que recebeu as orações, mesmo sem saber, tinha se recuperado muito mais do que o grupo que não recebeu. Mas não se fiquem preocupados, porque o grupo que não recebeu oração depois recebeu, tá? É só mesmo para poder fazer a diferença no estudo. E mostrou o quanto que mesmo. E quem estava orando não sabia para quem estava orando. Olha que interessante. Por isso que nós dizemos que é sobrenatural mesmo, né? Mas nós, quando olhamos para o cérebro, somos capazes de sim de ver alguns efeitos da oração. A oração ela tem a capacidade de atuar sobre o nosso sistema de recompensa, que é o do Uhum, prazer. Então, a liberação de dopamina pode acontecer enquanto estamos ali na oração. Acreditar que nós somos capazes de vencer é tão interessante que a oração ela atua no nosso sistema do prazer, da recompensa, que é onde a dependência também atua, né? Porque o prazer envolvendo a dopamina é viciante. Então, quando a uhum, pessoa, por exemplo, está envolvida com situações que geram dependência, ela está tendo esse circuito ativado. Só que é o mesmo circuito da oração. E é uhum. tão interessante isso, porque esse é o diferencial, por exemplo, dos tratamentos. Claro, os tratamentos feitos com responsabilidade, com ética, os tratamentos para dependentes químicos nas comunidades religiosas se tornam mais eficientes, muitas vezes, por conta disso. Porque é dito para esse menino, para essa menina, que ela pode orar, que ele pode orar. De fato, o que nós temos de relatos é que muitos deles dizem que quando estão ali na oração, a fissura pela droga, ela passa na maioria das vezes. Porque esse bem-estar que causa no cérebro, saber que você pertence a um ser maior do que você, que está ali à sua disposição, faz um bem incrível para o cérebro. E é Uhum. tanto que os estudos mostram isso mesmo, até os estudos da doutora Zila Vandermeer Sanches, que eu tive o prazer de trabalhar junto com ela, estudar junto com ela na Unifesp, e os trabalhos dela mostram isso, que ela foi a uma comunidade, uma grande comunidade em São Paulo, e ali ela foi investigar mesmo naquela comunidade muito pobre, né? E ela percebeu que aqueles meninos que nunca se envolveram com drogas, mesmo num ambiente tão propício, né, uma vulnerabilidade tão grande, aqueles que não se envolveram com drogas, 81% participavam de alguma igreja, e aqueles que não participavam, mais ou menos 5% que não participavam de nenhuma comunidade religiosa, mas que nunca se envolveram com drogas, a mãe participava. Somente Olha, 9% que nunca se envolveram não tinham nenhum relacionamento com fé. E o mesmo olha ela, que ela interessante. encontrou naqueles que eram dependentes químicos e que estavam limpos e tinham se recuperado, né? Para ser recuperado, precisa Uhum. estar ali pelo menos 5 anos sem nenhum contato com a droga. E ela percebe que a maioria desses que estão sem nenhum envolvimento com drogas há tanto tempo também estavam envolvidos com alguma igreja. E todos eles trazem no seu discurso a importância da oração, que é onde eu sei que eu sou aceito, traz essa calmaria para o cérebro. Então, a oração, por exemplo, ajuda no nosso tratamento cardíaco, sabia? A oração faz bem ao coração, é o que a gente fala. A oração faz bem para os nossos relacionamentos, porque quando a gente está ali com Deus, sabendo que nós também somos falhos, que precisamos da ajuda dele, precisamos que ele nos aceite mesmo do jeito que somos, nos tornamos mais abertos para o perdão, e o Com perdão também faz certeza. bem para o cérebro. Quando a gente descobre que o nosso corpo, ele também honra a Deus,
É o templo do Espírito Santo, eu quero cuidar melhor da minha saúde porque eu quero oferecer o melhor. Então, é um envolver-se em algo que é muito bom para a gente. Então, a Com oração ela é certeza. imprescindível, sim. Quando nós aprendemos a entregar quem somos para Deus, isso é muito importante. E a Angelina viveu uma experiência dessa recentemente. Ela A é o sua primeiro, filha. a minha filhinha, ela não, ela está no primeiro ano, né? E ela e a escola dela, nós moramos nos Estados Unidos e é muito interessante porque ela fala português, né? Principalmente fizemos questão que fosse assim, porque quando vai para a escola aprende mesmo inglês. Nós não queríamos Uhum. que ela perdesse o português. E aí então ela estava tendo dificuldade nos primeiros dias de aula, para entender todo mundo, para ficar sentada ali fazendo uma aula online. Enfim, resumindo, num dia que ela estava com muita dificuldade, eu disse assim, filha, a gente pediu para Jesus para você ir bem nas suas aulas, mas eu acho que hoje é o dia de você pedir por algo específico, porque ela descobriu que ela não estava tendo paciência para assistir às aulas. Ah, E aí ela entendi. orou sobre a paciência. Ela orou. Legal. E aí eu também orei, até jejuei, né, no dia seguinte, e falei assim, Senhor, porque eu quero que ela tenha a primeira experiência dela com o Senhor. Então ela saiu da terça-feira como uma aluna que não estava se comportando na classe, não estava conseguindo prestar atenção. Na quarta-feira ela já entende que. E ela criou uma frase: com Jesus eu vou vencer. E ela fala isso todos os dias, Que no início da linda. aula dela. E aí no final daquela semana ela ganhou de melhor aluna da semana. E a Ai, que professora me linda. escreveu e falou assim: impressionante o que aconteceu com a Angelina. Porque como ela Ah, mudou. Então, assim, é uma porque ela experiência que criou uma, ela criou uma força interior. Aquela oração também trouxe sim, e autoestima, né? Eu acho que autoestima a é a oração traz certeza. autoestima, certeza. É a certeza de que é possível. Por quê? Olha como é completo, né? Melhora a nossa autoestima, mas melhora a nossa autoestima porque a gente não é capaz de fazer tudo, mas a gente tem alguém que é. É, Olha que interessante, a gente se sente mais poderosa, assim. A gente está com alguém, né? porque a gente se A gente apropria do tá, poder de alguém. é, Não é interessante exatamente. isso? Então, por isso que eu falo que as experiências na infância, elas podem mudar a nossa história, não somente Com para o certeza. prejuízo daqueles que passaram pela violência, por exemplo, mas também de melhorarmos a história desde a nossa infância. Muito legal. Me fala uma coisa, como é, assim, estar no meio científico e ter fé hoje? É uma coisa que já é mais ok? Ou ainda existe muito preconceito com a fé? Eu estou muito feliz de você estar aqui, porque a nossa proposta aqui é criar pontes ao invés de cercas. Então, a gente ouvir as pessoas de uma forma assim aberta, com o coração aberto, e sem aquele preconceito, sem aquele pré-julgamento, isso aqui não é para mim, isso aqui não serve. Como que é nesse meio científico chegar uma mulher maravilhosa, inteligentíssima e cheia de fé e estudiosa como você? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu creio que a gente sempre vai enfrentar desafios, né? A vida é de desafios. E isso eu sempre aprendi. O que é bom não vem de forma tão simples, não é tão fácil. Então, no meio científico, no meio acadêmico, nós encontramos diferentes olhares, diferentes formas de encarar a vida, sem dúvidas que eu sofri preconceitos em muitos momentos, sim, mas ao mesmo tempo eu encontrei muito acolhimento também. A minha primeira Uhum. orientadora, quem me introduz às neurociências, a doutora Thelma Espera, ela é uma cristã declarada e aquilo para mim foi muito bom. Então eu estava num curso de psicologia recebendo muita informação que era contrária daquilo que eu acreditava, né, sobre a Uhum. evolução, sobre vários assuntos, mas no meu segundo ano da universidade, entra uma professora linda na sala, assim, linda igual a você, Paula, toda arrumada, toda elegante, e aquilo para Legal. mim foi muito marcante, porque ela entra na sala, eu lembro da primeira atuação dela, ela entra na sala, pega um giz e escreve na lousa. Tudo posso naquele que me fortalece. E aquilo me estremeceu, porque era a Nossa, minha primeira oportunidade, a minha primeira experiência na universidade com alguém que acreditava em Deus e falava de forma tão declarada.
E ela vira para a classe e diz assim: vocês podem acreditar no que vocês quiserem, mas o que eu vou ensinar para vocês nessa disciplina, eu acredito que foi ele quem criou todas as coisas. E ela Nossa, daria para a gente aulas de anatomia e fisiologia humanas. nossa. Então aquilo para mim foi incrível. Eu tive sim, enfrentei preconceitos como as pessoas enfrentam, mas eu nunca debrucei o meu coração nisso, porque eu sabia que seria mais um desafio. Eu já havia sofrido desafios no ensino médio por conta da minha fé, entende? Então ali seria mais um ambiente de desafios. Eu acredito, Paula, que o que a gente precisa fazer na vida é não parar diante dos desafios, porque eu tinha o meu desafio pela minha fé, mas eu tinha amigos que sofriam outros tipos de desafios na classe, entende? E eu sempre, de verdade, eu sempre achei um privilégio meu poder estar no meio e poder falar da minha fé, algo que eu nunca escondi. E diferente do que as pessoas acreditam ou imaginam, existem muitas pessoas que professam as suas fés, a sua fé, né, no meio científico. Existe sim, existe preconceito, aquele que vai aparecer e vai falar assim, evolução e ponto. Existem aqueles que vão defender sim que existe um ser maior do que nós, regendo todas as coisas. Então, eu enfrentei não faz muito tempo outro preconceito, sim, por conta da minha fé. A nossa empresa deixou de fechar um contrato muito importante. E um dos argumentos foi esse. Não, você, nas redes sociais, você aparece muito falando sobre Deus, tem muitas ministrações suas, então nós não queríamos que a nossa instituição tivesse um vínculo com a sua empresa, onde a sua imagem é muito forte e a sua imagem remete muito à fé, a Deus, e a gente não quer que a nossa empresa, a nossa instituição misture tanto as imagens e tal. Então eu ainda sofro, entende? Mas a vida é assim. Eu não me paro diante disso, porque aquilo que eu acredito é o que me move. Eu só vou Isso fazer é importante. neurociências. Eu só vou fazer neurociências, Paula, porque eu tinha um propósito espiritual para fazer. Então, as barreiras, as dificuldades no meio do caminho eram muito pequenas perto do meu propósito. Eram muito pequenas. E é muito bacana das oportunidades que eu tive de falar sobre a minha fé publicamente, sim, no meio acadêmico. Por que você acredita assim? Defenda a sua fé. Já fui desafiada. Se você não acha que é evolução, então defenda o que você acredita. E eu tive que levantar e defender. Claro, sempre com muito respeito. Eu digo que o respeito é importantíssimo. Eu respeito, sim, todos os meus colegas que não acreditam como eu acredito. E é isso que é bacana. Então, cada um tem o direito de acreditar, cada um tem a sua experiência para acreditar de um jeito ou de outro. Mas, para mim, quando eu olho para esses mais de 20 anos nessa caminhada nas neurociências, né, são mais de 2 décadas já, eu olho que eu tive muito mais privilégio da forma que fui acolhida, muito mais privilégio ali quando eu fui desafiada assim. Nos meus desafios, eu encontrei a oportunidade de expressar o que eu acredito, de ser mais forte, de encontrar não argumentação, mas certeza, e de muitas vezes pessoas virem e falarem assim: eu quero conhecer um pouco mais sobre o que você acredita. Eu tive uma chefe francesa que me disse isso. É uma pena eu ter nascido numa cultura onde nós somos incentivados a não acreditar em Deus, mas Deus me faz tanta falta. Ela falou isso para mim. Eu disse para ela Eu assim: não pode prefiro mais. deixar que eu possa te apresentar Deus. Então, assim, eu tive mais privilégios do que desafios. É assim que eu encaro. E o motivo de eu estar ali sempre foi muito maior do que os obstáculos. A sua fala me emociona porque eu vivo exatamente isso. Eu não estou no meio acadêmico, eu não estou no meio de cientistas, mas eu já vivi alguns preconceitos como esse, sendo cantora. Como é que uma cantora pode cantar Tina Turner e louvor também? Como é que uma cantora pode se apresentar toda de brilhos e cartola e também ter a fé que essa mulher tem? E eu tenho, e eu sigo. E Rosana, sabe o que é muito lindo? Os caminhos eles vão sendo colocados direitinho com as pessoas certas. Eu sinto muito isso. É, então a gente precisa seguir.
muito firme no que a gente acredita, é, sabe, nessa comunhão com Deus, com o divino, com o que quer que você queira chamar, né? Você que está aí assistindo, mas siga firme na sua fé, não tenha medo de colocar. Você não precisa ser uma pessoa fanática, mas segue, segue, porque vai chegar uma hora que você vai sofrer aí uns percalços, como a Rosana disse, que todo mundo sofre de um jeito ou de outro, mas siga firme com o que você acredita, não deixa de lado em função do seu meio, do trabalho, das pessoas às vezes fazerem bullying com você. Ah, mas essa aí é a beata, essa aí é a mulher de fé, essa aí é a pastora. Segue firme no que você acredita. Olha, eu estou falando como cantora e a gente tem uma neurocientista aqui falando isso para vocês. Então, sigam firme. Mas olha, gente, como está passando rápido. Eu quero umas 10 lives com você, porque eu tenho assim um monte de perguntas para te fazer. Você está fazendo um curso agora online sobre felicidade. Eu queria te fazer uma pergunta invertida. O que você sente que hoje, na nossa sociedade, mais causa a infelicidade? Por que que as pessoas estão com essa dificuldade tão grande de encontrar a felicidade? Olha, é muito interessante, né? Para mim, um dos principais motivos, claro, o quanto a gente acredita em Deus, tudo isso sempre vai ser o nosso pano de fundo, de frente, de lado e de cima, não tem jeito. Mas pensando no nosso dia a dia, as pessoas vivem muito em si mesmadas, vivem para a sua felicidade, vivem Uhum, para o seu propósito. Se não me satisfaz, eu abandono. Se eu não fui atendida do jeito que eu quero, já não me serve mais. Nós estamos em uma sociedade onde estamos ensinando as crianças, primeiro depois eu de novo. uhum, E nós sabemos que quando nós estamos vivendo apenas para nós, perdemos o propósito. O nosso cérebro não sobrevive sozinho. Nós não somos uhum. capazes de vencer as pressões, de sermos resilientes. Eu gosto muito da ideia de que a resiliência não alcançamos sozinhos. A resiliência é um esforço coletivo. Que lindo isso! Eu nunca É tinha isso. pensado nisso. Paula, querida, pensa Muito comigo. bom isso. A resiliência nós não Alcançamos alcançamos sozinhos. sozinhos. Muito legal. Porque Robson Amushi, olha essa doutora falando do resiliência. Maravilhoso. por que isso? Paula, pensa, se eu estou com uma dificuldade, o que me torna resiliente? Vamos pensar, né? É a capacidade de, depois de um impacto, você ainda continuar estruturado. Puxa vida, o que me faz continuar estruturado? Eu lembro de uma experiência que eu tive, e a experiência que eu tive envolveu pessoas. Eu lembro de um livro que eu li, envolveu outra pessoa. Eu lembro de algo que eu escutei, envolve outra pessoa. A resiliência, ela parte das experiências. Olha, eu sei que fulana passou por isso, mas ela conseguiu sobreviver, então eu também posso. Entende a ideia? Então, quando Uhum, nós achamos que nós alcançamos tudo sozinhos, que nós não dependemos das pessoas, isso tem nos tornado infelizes. Infelizes, porque a nossa individualidade, a singularidade, ela só é possível na coletividade. uhum. Só é possível na coletividade, porque eu aprendo com você e eu sei que eu sou diferente de você. Entende? A Maravilhoso. individualidade ela é formada nos relacionamentos. É a Angelina, minha filha, saber que ela é Angelina porque ela é filha da Rosana e do André. Por isso que ela é indivíduo. A Angelina só é feliz porque ela tem amigos para brincar, porque ela tem quem dá a ela comida. Ela tem uma Uhum, professora que dá aula para ela. A gente tem que aprender, Paula, que o mundo não acaba em nós mesmos. perfeito. Então, para mim, um dos motivos, além das pessoas não estarem cuidando da sua saúde, né? Porque quando a gente não dorme direito, isso impacta na nossa saúde, quando a gente não come direito, isso impacta a nossa felicidade. Mas eu acho que nós precisamos voltar no princípio mesmo,
de fato viver a coletividade, da vida ter um objetivo muito além de alcançar os meus objetivos. E isso é muito interessante. Quando a gente fala de, voltando lá para o nosso cérebro, e a gente precisa de dopamina. Lembra que eu falei lá no momento da nossa conversa? A dopamina está envolvida com felicidade, com bem-estar, com prazer. Uhum. Por isso que algumas substâncias, alguns comportamentos viciam, porque aumentam ali a ativação dos receptores dopaminérgicos, enfim. E é muito interessante, quando a gente olha para os estudos, uma das maiores fontes de dopamina, vamos dizer assim, de liberação de dopamina para o nosso cérebro, uma das formas mais eficientes da gente alcançar uma concentração maior de dopamina no nosso cérebro, sabe qual é? Pelos Qual é? estudos, querida? A Qual é? empatia. A empatia. O altruísmo. É Maravilhoso. considerado uma das maiores fontes de dopamina. Os estudos Empatia, neurocientíficos. empatia é se colocar no lugar do outro. É É se você colocar no lugar do outro de verdade. de verdade. Porque não Não é é da aquele. boca para fora. Não, ai que dozinha das crianças que não tem um presente no Natal. Mas eu comprei um super presente para mim e não entreguei uma bola para aquela criança. Isso não é Uhum, empatia. uhum. Isso é assim, um afago no meu ego e uma placada Isso na é dó. consciência. Isso é Isso é dó. dó. Isso é dó. E a autoestima, ela vai muito além de eu entender o que o outro está passando. Ai, não, Uhum, porque de fato fome é difícil, não ter um brinquedo no Natal é difícil, não. É acolher o outro mesmo quando eu não entendo. uhum, Isso é o além da empatia. Tem pessoas que uhum, nascem já mais empáticas, existem genes da empatia. uhum. Mas é Existe muito. gênio da empatia? Existem genes da empatia. E isso é muito interessante. Só que o que é legal da empatia? Por isso que eu, né, sou uma mulher de fé, como Deus faz as coisas muito perfeitas. Mas mesmo aqueles que não têm os genes da empatia, que têm essa dificuldade de ter esse olhar acolhedor para o outro, a gente pode desenvolver a empatia. É uma característica que a gente pode desenvolver sim. Então nós não estamos fadados. É colocar-se no movimento, envolver-se com arte. A arte também traz para nós a Uhum. possibilidade de nos tornarmos mais empáticos. A música faz isso, Paula. As pessoas Faz. que têm dificuldade com a empatia, se elas começarem a assistir mais apresentações musicais, elas podem se tornar mais empáticas também. Então, resumindo aí, nós estamos mais infelizes. Um dos motivos é o quanto nós estamos ensimesmados, vivendo pra gente, né? Essa coisa que você falou, assim, de mudar, né? Eu gosto muito dessa ideia, assim, que você pode trabalhar a sua empatia. Às vezes tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, e a pessoa fala assim, ah, eu sou assim, e, e a gente sempre pode mudar e a gente sempre pode melhorar. E aí, numa das suas palestras, que você já viu que eu sou tiete, que você estava falando de motivação, eu amei quando você fala assim, olha, tem coisas que é um, dois, três, levanta e vai fazer. É um, dois, três, levanta e vai fazer. Então, é uma decisão que você toma. Como que é? Eu queria que você. A gente tem. Deixa eu ver. A gente tem mais 8 minutos. Eu queria. Você vai aceitar outro convite de outra live? Porque ficaram, Aceito. ficaram 3 páginas de perguntas. Gente, estou encantada com você. Estou mais encantada ainda. Obrigada. Como que é isso? Essa decisão do nosso cérebro, essa motivação, essa coisa da gente decidir. Decidir que eu vou ter fé, eu decidi que eu vou seguir o meu caminho, eu decidi que eu não vou ficar ouvindo os bullying e eu vou seguir com fé. Como que é isso dentro da gente? Chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente continua igual e sofrendo, ou a gente muda o comportamento. Às vezes nós estamos esperando as pessoas em volta a mudar, mas se o outro não muda, muda você. É um, dois, três, levanta, vai fazer assim, porque o nosso cérebro, ele acomoda. Ele quer poupar energia, e se poupa energia no hábito.
repetindo aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Mas você já chegou na conclusão de que não está te fazendo bem. É um, dois, três, levanta e vai fazer. Coloque em prática. No começo, como eu digo, todo aprendizado, primeiro é mais difícil para depois ser mais fácil. É sempre assim. O começo vai ser mais desafiador, mas vai valer a pena. Então, tem gente que precisa disso para o exercício físico, para poder ter um melhor relacionamento, para cuidar mais da saúde em outros aspectos. Então, é uma decisão. A síndrome de Gabriela não faz sentido em nenhum aspecto. Você não nasceu assim. Nasceu sem fazer absolutamente nada do que você faz hoje. Não andava, não falava, não Uhum. comia alimentos sólidos. Então, você não nasceu assim. Então, se você fisicamente não nasceu assim, emocionalmente também você não precisa ficar igual. Então, a Uhum. síndrome de Gabriela, ela é o oposto da felicidade, ela é o oposto de experimentar o que a gente tem de melhor na vida, que vem com o amadurecimento. Continuar igual significa que a gente está abrindo mão do privilégio do amadurecer, onde nós vamos percebendo que vale a pena enfrentar desafios, que as pessoas não vão nos fazer sempre aquilo que nós queremos, mas que é muito bom viver cada experiência, porque ela vai nos colocando em outro posicionamento da vida e vai trazendo cada vez mais felicidade. Porque a Gabriela não é feliz, ela é Nada contra as acomodada. Gabrielas, tá, gente? É só uma música que chama Gabriela e por Isso, isso que a gente fala. Deixar bem claro que às vezes pode ter gente mais nova que sim. não conhece a música, né? Sim, e aí, quando a gente acha que assim eu nasci, assim eu vou ficar, está perdendo a beleza da vida, porque na transformação é que nós vamos nos tornando pessoas melhores, trazendo mais sentido para a nossa vida e para quem está ao nosso redor. Muito bom. Eu vou fazer a última pergunta agora. O que é Deus para você? Deus é quem trouxe sentido para a nossa existência. Deus é o motivo de estarmos vivos. Deus é aquele que a minha mãe ensinou, que eu podia viver até sem ela, mas eu não podia viver sem ele. Deus, para mim, é alguém que traz para a minha mãe a resposta mais importante da vida dela, porque ela havia nascido. É ele quem diz para ela que ela, mesmo não ter tido a mãe junto, o pai junto, ela podia ter uma família. Deus é quem traz para o meu pai a leveza, mesmo diante das dificuldades. É Deus quem fala assim para mim, mesmo que você financeiramente, dentro do seu contexto social, você não tenha a possibilidade de fazer uma boa universidade pública e ter uma carreira, é Ele quem me convence de que tudo isso é possível. Eu vou lá prestar o vestibular, porque se não fosse por Ele eu não teria ido, porque eu não teria possibilidades. Mas eu sei que Ele poderia fazer qualquer coisa por mim. Deus, Ele é o motivo da existência. Ele é que faz com que, mesmo no meio dos desafios, eu mesma possa dizer para mim, porque a voz dele ecoando, vai em frente. Existe ainda muito mais para ser realizado por meio da sua vida. Então, Deus é tudo. Deus é tudo. É Ele quem escreve a história da minha família, dos meus pais, passando por mim e alcançando as minhas gerações, né, as próximas gerações que virão. É Ele quem traz para a gente a alegria de acordar todos os dias. E que coloca no meu coração que somos todos irmãos. E que cada um contribui para a vida do outro. Que ninguém é melhor do que ninguém. Cada um foi chamado para um propósito diferente. Que na coletividade nós podemos transformar, sim, essa sociedade num lugar melhor para se viver. Que lindo. E como disse a sua professora, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, Com certeza. é bem isso mesmo. Olha, muita gratidão por essa live. Eu vou só ativar os comentários para vocês terem aqui, vocês que não seguem ainda a doutora Rosana, sigam doutora Rosana Alves Oficial. Vocês vão ver todas as atividades da doutora Rosana lá no Instagram, esse curso que ela está fazendo sobre felicidade, muitos vídeos, tem no YouTube também um canal muito legal. E eu quero, daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês se prepararem, eu vou tirar os comentários, e eu vou pedir uma coisa para vocês, resilientes, que aqui no Resiliência acho que eu nunca pedi, talvez com o Robson eu tenha pedido.
Eu vou pedir para vocês fazerem um print nosso e vocês escreverem essa frase que tocou profundamente o meu coração, que tem a ver com resiliência humana. Nós não nos tornamos resilientes sozinhos. Nós não nos tornamos resilientes sozinhos. Eu vou pedir para vocês escreverem isso, marcarem Paula Gauss, marcarem doutora Rosana e marcarem o Resiliência. E aí vai ser também uma forma da gente fazer uma campanha para a doutora Rosana voltar e a gente falar de novo, porque realmente tem muita coisa para ser falada. Como é maravilhoso falar com uma mulher tão inspiradora como você. Então, gente, prepara, olha, nós não nos tornamos resilientes sozinhos. Eu vou tirar daqui a um pouquinho os comentários, a gente vai fazer uma pose bem linda, Rosana. Sim. E o pessoal vai colocar nos stories e depois a gente vai repostando. E que vocês possam depois passar essa live que vai ficar salva para mais pessoas. Que a gente faça essa corrente. É muito importante isso. O Resiliência tem 9 milhões de seguidores, a doutora Rosana tem muitos milhares de seguidores também, mas é muito importante a gente passar essa live, porque a gente tem que fazer essa corrente do bem. Às vezes as pessoas passam tantas notícias bobas, tantas fake news, tantas porcarias. Passem essa live para as pessoas ouvirem, para aquela pessoa que está desanimada, para aquela pessoa que acha que não tem mais jeito, que a pandemia acabou com ela. Passe essa live, que daí vai ser uma cantora, uma comunicadora e principalmente uma neurocientista falando: você pode mudar o seu cérebro, você pode mudar a sua história, né, Rosana? Isso mesmo, podemos sim. Então vamos lá, eu vou tirar o comentário e vocês fazem agora o print, tá, gente? Vamos nessa. Bem lindas. 1, 2, 3 e X. Tiraram? Mais uma. X. Foi. Nós não somos resilientes sozinhos. Muito obrigada, Rosana. Que Deus te abençoe muito, que o seu curso seja um sucesso como tudo que você faz. E um dia eu quero te conhecer pessoalmente e te abraçar depois dessa pandemia. Com certeza iremos nos encontrar. Obrigada eu, meu coração que se derrama em gratidão por estar aqui com você, por esse convite que você me fez. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a vida de todos que estão aqui, a resiliência humana também, que possa ser um espaço onde as pessoas encontrem acolhimento para suas dores e que juntos nós, de fato, podemos ser muito melhores do que já somos. Grata por tudo, um beijão para todo mundo, que tenhamos uma sexta-feira incrível. Amém. Um beijo para vocês, resilientes. Quarta-feira eu estou de volta com mais convidados inspiradores e a gente aprendendo a cada dia. Estou muito grata porque eu tenho aprendido muito aqui junto com vocês e ouvindo essas pessoas incríveis. Tudo de bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, Rosana. Tchau, tchau.